Fala galera, Ricardo Corrêa, CEO da Hamper e host do Rampap, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento para negócios B2B. E hoje eu quero abrir o capô de como que funciona a geração de demanda aqui da Hamper. Possivelmente você tomou conhecimento desse vídeo a partir do meu perfil de LinkedIn, né? Eu fiz uma chamada para esse vídeo recentemente e pedi para a galera interessada comentar eu quero, né, dizendo eu quero na minha publicação, ou eventualmente você já é seguidor do meu canal, por isso você está recebendo esse vídeo. Se você não é seguidor desse canal, já garante que você está seguindo. Toda semana eu publico algum conteúdo como esse e hoje, como eu comentei, eu quero abrir o capô aqui de como que as coisas funcionam na Hamper quando o assunto é geração de demanda, captura de demanda, geração de leads e por aí vai. Em primeiro lugar, galera, é importante a gente distinguir alguns conceitos. Não é muito a minha ficar explicando os termos de marketing, né? Eu estou muito mais no jogo de ajudar empreendedores B2B a crescer do que a defender teses de marketing, né? Mas eu acho que é importante a gente ter um entendimento das nomenclaturas e conceitos aqui para que a gente consiga evoluir. Basicamente, eu quero distinguir a diferença entre capturar demanda e gerar demanda. Quando a gente olha para capturar demanda, que é o lado esquerdo aqui do display, né, do gráfico, a gente está falando em fazer ações de marketing que nos possibilite capturar ali por volta dos 3 a 5% do nosso mercado que já está no momento de compra, ou seja, são aqueles leads que eles estão ativamente buscando aquilo que a gente oferece no mercado. Do outro lado, a gente tem a geração de demanda, onde a gente vai fazer ações para os outros 95% do mercado que não estão no momento de compra, que não estão ativamente buscando pelo que a nossa empresa faz agora, mas ainda assim eles estão dentro do nicho que nos interessa, eles fazem parte do ICP ali que a gente quer focar. Por isso faz sentido a gente ter ações para educar, para se posicionar diante desse perfil de cliente, para que quando esse perfil de cliente estiver no momento de compra dele, a gente seja a primeira marca a ser lembrada, ou na pior das hipóteses, uma das marcas aí a ser considerada. Uma coisa importante a gente entender, quando a gente fala no B2B, a maior parte das empresas foca em captura de demanda. Seja porque é mais simples, porque curiosamente é mais lucrativo, né? Tem um ROI mais imediato. As empresas elas atuam mais na captura de demanda, né? Eu tenho bastante experiência com empresas B2B, eu tive agências, hoje eu sou dono de uma empresa B2B, eu atendi muitas empresas B2B, então eu conheço um pouco da jornada. E normalmente o primeiro canal que uma empresa B2B vai investir em termos de marketing é o Google Ads. E por que isso acontece? Porque o Google Ads ele tem uma correspondência muito imediata, né? Você vai lá, compra as palavras-chave que te interessam, né? As palavras que normalmente estão associadas ali à intenção do teu potencial cliente em conhecer o tipo de solução, até comprar o tipo de solução que você oferece. Então, a complexidade relativamente baixa de operar, a maior parte das agências de marketing, grande parte dos profissionais de marketing conhece e opera muito bem nesse canal. De fato, é um canal muito efetivo, eu já vou falar mais dele, porque eu vou explicar um pouco como que funciona na Hamper. Pouca empresa olha para o lado de cá, para o lado da geração de demanda, onde a gente educa o nosso mercado, porque do lado de cá o jogo é um pouco mais complexo. Aqui a gente precisa usar o conteúdo como combustível da nossa estratégia. Quando a gente parte para uma estratégia de produção de conteúdo, não dá mais para a gente ser genéricos, né? Até em outro momento aí era possível uma empresa B2B terceirizava ali a produção de conteúdo com uma agência, com um freelancer, tentava com IA, mas fato é que hoje está cada vez mais difícil, porque as redes sociais, os canais de marketing, eles valorizam conteúdos autorais, não os canais necessariamente, né? Nós, seres humanos, gostamos de
consumir conteúdos que foram escritos por outros seres humanos. De preferência, quando o conteúdo é B2B, a gente quer ler o conteúdo de alguém que é especialista, né? Que é autoridade naquele assunto. Então, isso traz uma dificuldade adicional para empresas B2B que querem trabalhar a geração da sua demanda, que não dá para fazer isso de forma trivial, não dá para fazer isso de forma descomprometida, simplesmente delargando na mão de um terceiro ou achando que a inteligência artificial vai resolver esse problema, porque não vai, tá? Então, dado esse disclaimer para a gente ter o entendimento, eu quero explorar um pouco mais do case da Hamper, adentrando um pouco das nossas galerias aí, né, dos nossos fluxos de automação, para a gente ter um entendimento de como que as coisas funcionam aqui dentro. É claro que aqui eu estou usando um board no Miro, tá, pessoal? E esse board, ele é uma abstração do meu processo, né? Ele é a expressão visual simplificada do meu processo, porque se eu fosse abrir aqui o processo de fato, esse vídeo ia ser muito baseado em bits e bytes aqui, provavelmente ele ia ficar muito mais longo e por consequência um pouco mais entediante do que o necessário. E eu também não estou aqui para necessariamente ensinar a fazer as automações e as integrações, eu quero muito mais trazer uma visão geral de como a coisa funciona. E se porventura esse assunto te interessar e você quiser mais profundidade, me deixa saber aqui na área de comentários. Comenta sobre alguma das caixinhas aqui que eu comentei e que você gostaria que eu desse mais visibilidade. Quem sabe eu gravo um vídeo um pouco mais para frente ou produzo algum tipo de conteúdo entrando um pouco mais. Eu quero começar falando sobre a parte de captura de demanda, que é algo que a gente faz praticamente desde a origem da empresa, mas olha só que curioso, embora seja normalmente o primeiro canal que uma empresa B2B vai operar, nem toda empresa B2B consegue se beneficiar da captura de demanda. Por quê? Muitas empresas B2B, eventualmente startups, elas operam dentro de nichos que ainda não têm uma demanda estabelecida. Então, se a sua empresa está no mercado muito inovador, é possível que ainda não exista uma demanda instalada, ou seja, não existem pessoas procurando pelas soluções que a sua empresa oferece, porque eventualmente essas pessoas não têm nem consciência de que soluções em empresas como a sua existem. Do outro lado difícil também de capturar demanda é quando você está num mercado mais comoditizado, ou seja, pensa naqueles mercados que a gente chama de oceano vermelho, tem muitos players competindo pelo mesmo lead e esses mercados provavelmente eles já foram inflacionados dentro dos canais de captura de demanda. Sendo o canal mais tradicional no B2B, o Google Ads. Eu conheço muita gente que não consegue operar com seus negócios no Google Ads porque o negócio é pequeno, o orçamento, por consequência, é um orçamento de marketing limitado. E dentro daquele mercado, eventualmente o clique custa R$20, R$30, se torna proibitivo para muitas empresas. Por mais que o lead que vem por ali ele é bom, a empresa ela não consegue pagar para brincar, né? Então, aqui eu citei cenários um pouco extremos, né? Inovador demais, comoditizado demais, mas para todas as outras, eu acho que para a grande maioria o Google Ads ele é um canal efetivo. É possível fazer captura de demanda via Google Ads e é possível fazer também via orgânico. Natural que quando você vai para um canal como o Google, que é super disputado desde sempre, né? Tem pelo menos 2 décadas aí que as marcas estão explorando, seja de forma orgânica ou de forma paga, que a gente tenha estratégia, que a gente seja intencionais naquilo que a gente está fazendo. Por isso, caindo para dentro aqui da estratégia da Hamper, a gente olha para 2 tipos de termos, 2 tipos de palavra-chave que a gente vai trabalhar. As palavras-chave de intenção e as palavras-chave ligadas à nossa marca, ou seja, os branded terms. O que eu quero garantir no final do dia com isso é que sempre que alguém procurar pela palavra Hamper ou o nome de algum dos meus produtos, Hamper Prospect, Hamper Marketing, Hamper Pipeline, o meu anúncio vai aparecer ou eu vou estar muito bem posicionado ali no topo da pesquisa, muito embora alguns concorrentes nossos tentem comprar, eu acho que isso é natural, eu particularmente não gosto, mas entendo que faz parte do jogo em muitos mercados.
Importante você garantir que a sua marca ela aparece bem posicionada quando alguém procura pela sua marca. Tem toda uma discussão aqui, tem que tomar cuidado, porque às vezes são clientes buscando pela sua marca porque eles querem logar no seu software, às vezes são candidatos procurando por conta de vaga ou por N outras razões. Precisa tomar cuidado para não haver um desperdício de grana aqui. E tem também as palavras-chave de intenção. E aí quando eu falo palavra-chave de intenção, olhando para o meu negócio, eu quero garantir que quando alguém procura software de prospecção, plataforma outbound, software de CRM, CRM B2B, dentre outros termos de intenção, termos que estão diretamente ligados a pessoas que estão procurando por soluções que eu ofereço, eu quero garantir que eu apareço. Então, não à toa, pessoal, a gente aqui na Hamper gasta algumas dezenas de milhares de reais todos os meses, já há muito tempo, trabalhando esse canal de Google. Uma coisa importante de dizer é que hoje o que a gente coloca de energia nova em termos de Google é no Google Ads. Hoje aqui na Hamper a gente não tem mais nenhuma iniciativa direcionada para SEO, ou seja, a gente não tem nenhum esforço sendo aplicado para melhorar a busca orgânica da Hamper. Vale dizer que a gente se posicionou muito bem organicamente em vários termos, né? A gente tinha estratégia de blog para cobrir ali os termos de cauda longa, não vou fazer um parênteses muito longo aqui sobre isso, mas fato é que eu não vejo mais muito sentido em colocar muita energia em SEO por N razões, né? Ele é menos relevante do que já foi na nossa estratégia hoje. Eu acho que SEO é menos relevante como um todo, dentre tantas iniciativas de marketing que a gente tem que escolher, e sei que é uma opinião um pouco controversa, mas é uma opinião pessoal, afinal eu estou mostrando o meu processo, né, e não trazendo uma visão genérica da coisa. Tá? Então a gente faz captura de demanda essencialmente e intencionalmente usando o Google Ads. Todas essas pesquisas que a gente captura de forma paga, elas vão para o site da Hamper, onde a gente faz conversão naturalmente baseado no tipo de produto que a pessoa pesquisou no Google, vai levar essa pessoa para uma landing page diferente ali dentro do nosso site. Essas pessoas vão aterrissar nessa landing page e vão converter. É natural quando em uma estratégia de busca, né, em especial de busca paga, que a taxa de conversão dessas landing pages seja alta, né? É desejável. Afinal, caso não seja alta, pode ser um forte indício de que você está simplesmente desperdiçando dinheiro. Por isso eu recomendo uma taxa de conversão aí bem acima de 5%, desejável acima até de 10%, para garantir que o teu precioso orçamento de marketing está sendo destinado, que você está de fato capturando a demanda existente no seu mercado. Uma vez que o lead converteu no nosso site, ele vem para o Hamper Marketing, que é o nosso software de automação de marketing. E o Hamper Marketing ele vai executar algumas automações ali, mas a primeira delas é para separar o joio do trigo, né? Então, nem todo mundo que levanta a mão no nosso site, que pede um orçamento no nosso site, está de fato dentro do nosso ICP, é de fato uma pessoa que a gente consegue fazer negócio. Então a gente já tem algumas parametrizações que a própria automação consegue descartar pessoas que estão fora desse fit e avançar as pessoas que estão dentro do fit. E depois o Hamper Marketing ele faz o roteamento desses leads para o time de vendas. Então ele tem uma integração com o Hamper Marketing, que é o nosso CRM, e dentro do Hamper Marketing estão os vendedores, né? Então a gente tem algumas regras de distribuição dos leads para os vendedores. Vem menos ao caso explicar agora para não ficar muito longo, mas se for um tema que te interessa, me deixa saber aqui na área de comentários. Se você quiser saber mais sobre assuntos como qualificação de leads, distribuição de leads, me deixa saber aqui, eu posso gravar um vídeo dedicado. Mas fato é que o Hamper Marketing ele tem algumas regras de negócio ali, ele distribui os leads para os vendedores e tem algumas automações que acontecem nesse processo para que a gente conecte com o lead o mais rápido possível. É muito importante, pessoal, o lead que é capturado, o lead que é uma levantada de mão, quanto antes a gente responder ao contato dele, maior a chance de a gente fazer negócio com aquele lead. Importante a gente pensar que o lead que procurou pela solução no Google
ele não vai converter em um único site, ele vai converter no site da sua empresa, ele vai converter no site de mais uma meia dúzia de concorrentes seus. E certamente a velocidade e a qualidade do atendimento vai contar muito. Por isso é muito importante ter automação nessa jornada, tá, pessoal? Porque se você ainda está naquele modelo antigo que o lead pede um orçamento no teu site, cai numa caixa de e-mail genérica lá e o gerente de vendas pega aquilo, põe numa planilha, enfim, você leva 2, 3 dias para retornar o lead e, putz, já era, né? O picolé já derreteu, já não adianta mais tanto fazer contato com aquele lead. Existem alguns leads, pessoal, que passam por fora um pouco dessa jornada e eu vou dar menos enfoque, mas eu só vou mencionar porque ele consta aqui nesse diagrama, né? Então a gente, como toda empresa, recebe indicações, né? Nossos clientes, nossos parceiros indicam negócios pra a gente só passa eles pelo filtro de qualificação, porque mesmo indicações precisam estar dentro do nosso feed. A gente também faz cross-sell na nossa base, então eventualmente um cliente que já usa a nossa solução de prospecção quer adotar uma segunda solução nossa, como por exemplo o Hamper Pipeline, que é um CRM. Então esse lead ele passa por uma parte do processo aqui. E a gente tem também o programa de canais que passa praticamente 100% fora desse processo, mas a gente tem parceiros, né, agências e consultorias que revendem o nosso software e eles trazem clientes para dentro do nosso processo, mas esses clientes acabam não passando por essa jornada, seja de captura ou de geração de demanda. E aqui na parte de geração de demanda, pessoal, é a parte que eu acredito que eu consigo gerar maior valor e talvez trazer mais fatos novos para você. Esteja você em qualquer um dos momentos que eu vou dizer agora, né? Esteja você no momento de ainda não fazer geração de demanda, então talvez você seja uma empresa B2B que só captura a sua demanda e está sentindo que isso não é suficiente, quer dar um próximo passo para crescer o seu negócio, eu preciso olhar para coisas novas. Seja você uma empresa que já faz geração de demanda há um tempo, mas que precisa se atualizar com métodos mais recentes e com outros benchmarks, né? Talvez o que eu vou trazer aqui não tenha tanta uma grande novidade assim, mas é o nosso jeito de fazer as coisas e são coisas que evidentemente estão dando certo para a gente, senão não estaria aqui contando. Em o nosso pilar aqui de geração de demanda, eu consigo dividir ele em 3 frentes, né? Tem a frente de Founder-Led Growth, que eu estou continuamente falando sobre ela nos meus canais, né? LinkedIn, YouTube. E tem as outras 2 frentes, vamos dizer assim, mais tradicionais de inbound e de outbound, mas que a gente faz de uma maneira um pouco diferente. É uma coisa importante de a gente entender aqui, pessoal, é que o jogo ele tem mudado muito quando se trata de marketing digital e de geração de demanda como um todo. E eu tenho percebido cada vez menos peso para o assunto tráfego, ou seja, a forma anterior de se fazer marketing no B2B era majoritariamente construir tráfego para o teu site, tráfego para o teu blog, para as tuas landing pages para converter ali. E esse jogo está pouco a pouco mudando de tráfego para audiência. Então, os sites, a pesquisa orgânica e em especial os blogs, eles estão perdendo relevância, ao passo que redes sociais como o LinkedIn estão ganhando relevância. E isso muda muita coisa no jogo. Porque se antes a gente edificava a nossa estratégia produzindo conteúdo para blog que ia indexar no Google, agora a gente começa a olhar para a produção de conteúdo em redes sociais. Na minha recomendação, quando se trata de B2B, a rede social central é o LinkedIn. Por isso que hoje a estratégia de construção de audiência, do que antes era a nossa geração de tráfego e hoje está concentrado em construção de audiência, ela é feita no LinkedIn. Percebam que os 3 vetores da nossa geração de demanda, eles desembocam na construção de audiência. Não à toa eu posto no LinkedIn todo dia, porque isso é muito importante para nossa estratégia hoje de marketing, de crescimento da empresa de uma forma geral. E como eu já falei, eu como founder da empresa, eu faço essa produção de conteúdo
porque esse conteúdo ele precisa ter peso, ele precisa ter autoridade, tem N razões para ser eu enquanto founder. Se você não está muito familiarizado com o assunto Founder-Led Growth, dá uma olhada aqui no meu canal, garanto que você está me seguindo também no LinkedIn, porque eu falo bastante sobre essa estratégia de colocar o empreendedor da empresa como um creator, né? Como um criador de conteúdo. Tem N pontos importantes que eu não vou conseguir cobrir aqui para esse vídeo não ficar extenso demais, tá? Então a gente tem esses 3 pilares, sendo inbound, outbound, algo mais tradicional dentro das empresas, o founder-led, algo um pouco mais novo. Eu vou detalhar um pouco mais como que a gente desdobra cada uma dessas vertentes. Então, como eu falei, todos essas três frentes, elas passam por construção de audiência no LinkedIn, mas a gente vai desembocando essa estratégia em locais diferentes. Quando eu olho para a minha estratégia Founder-Led Growth, ou seja, a estratégia de construção da minha autoridade perante o mercado, quando eu digo da minha autoridade, eu tenho a ambição de ser um líder de pensamento na minha categoria, que é o B2B. Eu quero ser um Trusted Advisor, né, dos meus clientes e de empresas que podem se tornar clientes da minha empresa. Eu quero que quando essas pessoas pensem em crescimento dos seus negócios, que elas lembrem de mim e lembrem da minha empresa, que é a Hamper. Então eu faço a construção de audiência no LinkedIn, que é um canal que distribui bem os meus conteúdos, e depois eu engajo mais essa audiência em canais como o YouTube, que é onde eu estou transmitindo esse vídeo, e também pela minha newsletter, né? Então eu tenho a marca RampUp, que é uma marca educadora que eu criei para colocar toda essa minha energia de produção de conteúdo debaixo dessa marca. E eu tomei a escolha de criar essa marca RampUp e não ficar produzindo conteúdos só pela Hamper, para não parecer que eu estou criando só conteúdo sobre os meus produtos, então para dar um pouco mais de independência, de idoneidade para os conteúdos que eu estou produzindo. Eu criei a marca RampUp, que é uma marca educadora, que no frigir dos ovos ela faz parte da Hamper, mas ela tem esse destacamento. E eu produzo conteúdos no YouTube e tenho também uma newsletter RampUp, onde eu produzo conteúdos mais profundos. Então, se no LinkedIn eu publico todo dia ali conteúdos que vão levar 2, 3 minutos para uma pessoa ler, quando a gente vem para o YouTube ou para a minha newsletter, a gente está falando de vídeos de 10, 20, eventualmente até 30 minutos. Então, o engajamento é muito maior. Certamente, se você está acompanhando esse meu vídeo até aqui, já passamos de 20 minutos, você é uma pessoa muito mais engajada do que alguém que só lê os meus posts ali do LinkedIn, e por consequência a probabilidade de eu construir autoridade na mente de pessoas que consomem esses conteúdos mais profundos, até de ouvir a fazer negócio com essas pessoas, é muito maior, tá certo? Então a estratégia de Founder-Led Growth, ela existe com essa finalidade, construir audiência, aumentar engajamento, para me posicionar como uma autoridade aí perante o meu público consumidor. E essa estratégia ela acaba energizando todas as outras, tá, pessoal? Um ponto muito importante a gente entender aqui é que, muito embora no diagrama as conexões elas sejam meio binárias, né? Só conecta um ponto com o outro, a verdade é que se a gente fosse expressar isso da forma como ela é, ia ficar muito mais complexo, porque isso seriam esferas cheias de intersecções, mas daí ia ficar visualmente muito bagunçado, né? Nosso cérebro trabalha melhor com informações mais organizadas, né? Mas a grande verdade é que a estratégia Founder-Led Growth, ela energiza tudo o que eu estou mostrando aqui, esse funil inteiro, tá, pessoal? O que eu quero dizer é que quanto mais conteúdos autorais eu produzo, quanto mais energia eu coloco no meu YouTube e no meu LinkedIn, mais eu aumento os resultados dos outros canais, inclusive da captura de demanda, tá, pessoal? É importante a gente entender que essas estratégias elas não são nem excludentes e nem colidem, elas são confluentes, elas são complementares, e muitas vezes o que você está fazendo aqui na geração de demanda aumenta a sua captura de demanda. É só pensar que quanto mais eu educo o mercado para usar a plataforma de prospecção, para usar software de automação de marketing, para usar software de CRM, quanto mais eu educar para isso, mais a gente vai estar pesquisando sobre isso no Google ou em outros lugares, mais demanda eu vou ter para capturar, tá certo? Então é importante a gente fazer esse disclaimer
para a gente ter essa compreensão. E eu tenho dito, pessoal, que o novo inbound, ele é no LinkedIn, pelo menos quando se trata do B2B, que é o meu campo de especialização, o novo inbound ele é no LinkedIn. Então, se antes a gente produzia artigo de blog, como eu já falei, né, para indexar no Google, hoje a brincadeira ela acontece no LinkedIn, é um jogo diferente, mas baseado em autoridade. E a gente tem feito nossa estratégia hoje 100% no LinkedIn quando se trata de inbound. Então, eu uso a construção de audiência que eu estou fazendo em cima do meu perfil e eu sigo aquela jornada do inbound, né? Só lembrando, assim, o inbound tradicional ali, depois que você produziu artigos de blog que indexaram no Google, você vai tentar levar as pessoas que acessam esses artigos de blog para os seus materiais ricos, né? Onde essas pessoas elas vão precisar preencher um formulário, uma landing page, deixar os dados delas lá, ou seja, fazer uma conversão, para receber um material gratuito. E aí a empresa ela também separa o joio do trigo, né? O que são leads com fit do que não são. E fazendo a atualização dessa estratégia para o LinkedIn, a espinha dorsal é muito parecida. Você produz conteúdo para o LinkedIn, eventualmente você solta materiais ricos, né? O mercado conhece isso como lead magnet, né? Ou seja, eu solto algum material pensado para atrair leads. E no lugar de levar isso em forma de tráfego de um blog para uma landing page, eu tento levar a galera que engaja nos meus conteúdos a interagir, né, a comentar. Muitas vezes quando eu faço publicação de lead magnet, e possivelmente você toma conhecimento desse vídeo aqui através de um lead magnet que eu soltei no LinkedIn, as pessoas comentam na publicação pedindo o meu material, e aí a gente manda o link do material, só que naturalmente antes de a pessoa baixar aquele material, ela preenche ali uma landing page onde ela vai converter como lead e aí a gente vai trabalhar. Eu já vou explicar um pouco melhor o que acontece com esse lead depois que ele é convertido. E a gente tem também a estratégia outbound, que curiosamente a construção de audiência também contribui. Normalmente as pessoas elas associam outbound a uma prospecção totalmente fria e pode ser também, tá, pessoal? Mas a verdade é que fazer prospecção totalmente fria está cada dia mais difícil, porque é difícil de vender quando você é um completo desconhecido no seu mercado. Agora, quando você é a marca líder, ou quando você é uma marca que educa o teu mercado, que produz conteúdo, que está presente na cabeça do teu consumidor, as tuas prospecções outbound, elas vão surtir muito mais efeito. Por isso que, de novo, a construção de audiência é o pilar central da minha estratégia de geração de demanda aqui hoje na Hamper, inclusive quando se trata de outbound, porque a gente já percebeu a diferença. Quando a gente faz outbound completamente frio para nichos que não conhecem a gente, o resultado é um. Quando a gente prospecta a galera que eu sei que é impactada diariamente pelo meu conteúdo de LinkedIn, o resultado ele é outro. Naturalmente as jornadas inbound e outbound elas têm algumas distinções, né? No inbound, a gente parte ali do lead que converteu em algum material. Ele é um lead inbound, mas ele é diferente daquele lead que levantou a mão pedindo o orçamento no meu site. Esse lead, ele não levantou a mão por um produto meu, então ele não está no momento de compra. Ele é um lead porque a gente conseguiu converter e capturar os dados dele. Mas muito provavelmente ele ainda não está no momento de compra, então ele ainda vai precisar ser trabalhado. Quando a gente está falando aqui de um lead outbound, eu não capturei esse lead através de um conteúdo, então eu parto de um outro princípio. A gente usa o LinkedIn ou o nosso próprio Big Data, né? Vale dizer que a Hamper, a minha empresa, ela tem um Big Data com milhões de tomadores de decisão ali dentro. E se você tem clareza de quem é o seu ICP, você pode ou ir pelo LinkedIn ou pelo meu Big Data, filtrar ali as empresas que te interessam por segmento, por porte, pelo cargo da pessoa, pelo nível hierárquico. Você faz os filtros do teu ICP e você constrói a sua lista de contatos com base nas pessoas que correspondem a esses critérios, tá? Em ambos os casos, pessoal, seja o lead que veio inbound, seja um lead outbound que bateu nos critérios do nosso ICP, a gente vai levar esses leads
para a nossa plataforma de prospecção, onde a gente faz um aquecimento desse lead, né? Ou seja, a gente faz uma prospecção no primeiro momento 100% automatizada por e-mail, para que esse lead, em especial o lead que baixou o nosso material, ele já tem consciência sobre a gente, mas ainda não foi estabelecida uma conversa com ele, então o propósito dessa prospecção é estabelecer uma conversa, né, uma aproximação, ao passo que o lead de outbound eventualmente não tinha muito conhecimento sobre a gente, então o tipo de abordagem ela é outra. Eu não vou conseguir entrar muito no detalhe aqui para explicar as diferenças das abordagens entre inbound e outbound, mas naturalmente são abordagens diferentes. Vale dizer que quando o lead ele vem de inbound, a gente passa ele pela automação de marketing primeiro para separar o joio do trigo. Nem todo lead que baixa um material nosso a gente vai prospectar, porque se o lead não tem fit com a gente, não faz sentido a gente gastar cartucho tentando ir falar com alguma empresa que não está dentro do ICP, dentro do perfil de empresas que a gente faz negócio. Então a gente joga na nossa plataforma de marketing, que faz a separação ali com base nos critérios de fit, e a plataforma de marketing passa esses leads para a plataforma de prospecção. A plataforma de prospecção faz os contatos por e-mail, como eu falei. Esses e-mails normalmente saem em nome do time de SDRs aqui da Hamper. E os leads que mais engajam, e isso também é trabalhado dentro do Hamper Prospect, os leads que estão prontos para uma conexão, que é uma etapa seguinte, seja um lead inbound, seja um lead outbound, nesses leads eles vão receber do meu time de SDR uma abordagem um pouco mais corpo a corpo. E aí aqui eu estou falando ou de uma abordagem via WhatsApp, ou de e-mail, ou dos dois. Então a gente não sai ligando para todo mundo ou mandando WhatsApp para todo mundo, eu nem recomendo que isso seja feito. O que a gente faz é, todos os leads que estão dentro do nosso ICP, seja um lead inbound e outbound, a gente aquece eles por e-mail, e a partir de um certo índice de aquecimento, o nosso software nos ajuda a monitorar isso, a gente vai partir para uma conexão um pouco mais corpo a corpo. A relação aqui costuma ser de 10:1, tá, pessoal? A cada 10 leads que a gente aquece, a gente vai fazer a conexão ali por WhatsApp ou por telefone. Isso poupa um esforço tremendo no nosso time, isso poupa também desgaste ali junto ao nosso lead. E esses leads que passaram por esse fluxo de geração de demanda, eles vão desembocar também no nosso CRM. Só um ponto importante é que percebam que assim, um lead que procurou no Google Ads, ou seja, vamos pegar aqui o caso de captura de demanda. Um lead que foi lá e procurou no Google Ads, 5 minutos depois de ele converter no meu site, ele já está no meu CRM atribuído a um vendedor, né? Eu espero que essa visão de diagrama não transmita uma complexidade maior do que ela é. Existem etapas que esse lead vai percorrer, mas em grande parte isso acontece de forma automática, via integrações e automações. Então, entre o lead converter no meu site e estar sendo atendido pelo meu time de vendas, costuma levar cerca de 5 minutos. Quando a gente está falando de um lead baseado em geração de demanda, ou seja, um lead inbound, aquele lead que não está no momento de compra, esse lead ele passa por uma jornada maior, porque ele não pediu um contato comercial, então não faz sentido um vendedor do meu time já entrar em contato com ele. Aliás, para minha empresa seria muito custoso se eu colocasse o time de vendas para falar com cada um desses leads que não estão prontos. Por isso que aqui a jornada é maior, é uma jornada que passa por a gente educar esse lead, passa por a gente engajar esse lead com a nossa marca, com os nossos conteúdos e aquecendo essa audiência até que essa audiência esteja um pouco mais pronta para descer o nosso funil, mas a gente não espera essa audiência ficar pronta o suficiente para eventualmente levantar a mão aqui para nós. Como a gente tem uma necessidade muito grande de leads para atingir as nossas metas de crescimento, a gente acaba buscando leads que a gente entende que dentro desse fluxo de geração de demanda, eles têm fit para a gente trabalhar com eles, mas eventualmente eles não estão
100% prontos ainda, mas a gente já quer estabelecer uma relação um pouco mais pessoal, um pouco mais corpo a corpo com eles. Existem ainda alguns outros componentes que eu não coloquei aqui para não ficar extenso demais, mas muitas vezes para os leads que ainda não estão prontos para conversar com o meu time comercial, a gente passa esses leads ou para ir nos nossos eventos presenciais ou para estarem presentes nas nossas lives, que são iniciativas one to few, ou seja, são iniciativas onde a gente não está dedicado só com um lead e o foco não é necessariamente a venda, né? Seja em um evento presencial, seja em uma live, o nosso foco está primariamente em educar e a gente está se relacionando com múltiplos clientes ao mesmo tempo, por isso é uma ação one to few, mas ele é um canal de interação ou eventualmente até um canal de conversão muito eficiente para quem está trabalhando com geração de demanda. O que eu quero dizer aqui é que para muitos negócios pode não fazer sentido você ficar empurrando o lead para frente para avançar as etapas e chegar logo no seu vendedor, porque esse lead ele ainda não está pronto para esse nível de interação. Então pode fazer sentido leads que vieram, seja do seu inbound ou do seu outbound, você ainda ter uma relação one to few com ele através de um webinar, de uma live ou de um evento presencial, onde esse lead ele ainda vai ser mais educado, mais qualificado e eventualmente em uma ação como essa pode partir dele mesmo levantar a mão para querer um contato comercial da sua empresa. Beleza, galera? Assunto extenso, assunto deep, termino o vídeo com o sentimento de que por mais que eu entrei dentro do nosso encanamento aqui, né, de como que funcionam esses fluxos na Humper, eu precisei passar um pouco mais rápido do que eu gostaria por cada um desses tópicos, mas vamos assumir essa primeira visão desse diagrama como uma visão geral do meu processo, e eu adoraria saber, caso você queira aprofundar em algum desses pilares, vamos dizer assim, eu quero entender melhor essa estratégia de inbound pelo LinkedIn, ou essa estratégia de outbound, onde vocês aquecem a audiência através de conteúdo antes de mandar os e-mails, depois aquece por e-mail antes de fazer a ligação, ou qualquer outro ponto que eu falei aqui no vídeo, me deixa saber aqui na área de comentários. Já aproveita, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele te ajudou, pode te ajudar a levar a sua geração de demanda para o próximo patamar, e garante aí que você está seguindo o canal RampUp para conteúdos como esse, beleza? Nos vemos em breve aí, grande abraço!